O servo do Senhor vai trazer a palavra nessa noite, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Soberano Deus, eterno Pai, Deus, enquanto teu filho estiver aqui, Senhor, guarda a vida dele, a casa dele. Aproveita, meu Deus, a vida dele, onde que ele for, meu Deus, no trabalho, meu Deus, guarda a serviço do teu filho. Toda a filha dele, meu Deus, em tuas mãos. Abençoa ela, protege, guarda ela onde ela estiver neste momento. Toma, Senhor, em tuas mãos, ó Pai querido, a vida da Chayenne. Pai, que o Senhor venha, meu Deus, libertar ela, Senhor. Pai, que o Senhor venha trabalhar na vida dela, Deus. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, guarda a parentela do teu filho, Pai. Deus, eu te peço que Deus venha, meu Deus, em nome de Jesus, suprir as necessidades deles. Pai, envia lá, meu Deus, a solução, envia lá a provisão, meu Deus, lá na parentela dele, lá no lar do teu filho. Pai, eu te peço, extasia ele nesta noite, enche ele com a tua graça, meu Pai, extasia ele dele mesmo, Pai. Deus, já vai por terra na noite de palavra, dispersação. Pai, que a tua palavra vai falar conosco nesta noite. Pai, que a tua palavra venha transformar nosso ser, venha nos libertar. Que a tua palavra, meu Deus, vai trazer conselho sobre nossas vidas, Senhor. Pai, usa o teu filho no mais profundo e escondido das tuas escrituras. Eu te peço, meu Deus, e te agradeço em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Recebam o servo do Senhor com palmas bem alegres para Jesus, em nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Santo é o nome do Senhor. Glorifique o nome de Deus mais uma vez. Glória a Deus. Glória a Deus. Só o Senhor sabe de todas as coisas. Só o Senhor pode todas as coisas. Nós sabemos que estamos passando um momento que nós temos que nos apegar a Deus, irmãos, porque o momento não está fácil, o momento está cada dia mais difícil. Muitas pessoas têm passado lutas, quantas pessoas estão no hospital nesse momento? Ou às vezes vou levar pessoas a buscar clientes no hospital do câncer. Ela falou quantas pessoas com câncer ultimamente, quantas enfermidades têm tomado esta nação. A nação se encontra doente, mas eles não estão entendendo que muitas das vezes aquela doença é falta de Jesus. Muitas das vezes aquela doença é falta de fé, é falta de acreditar no poderoso que pode curar, é falta de buscar a presença de Deus, de colocar a vida diante da presença do Senhor. Porque nós sabemos que quando Davi errou, naquela época, mesmo ele sendo segundo o coração de Deus, Deus permitiu algo acontecer na sua casa. Deus permitiu tocar na vida dele. Deus permitiu tocar naquilo que ele mais gostava. Ou seja, a mão de Deus, a espada não apartou daquela família, não apartou da casa dele. E Deus está ferindo a nação para ela poder se arrepender. Mas tem pessoas que não se arrependem. Tem pessoas que são duras, coração duro, amarguradas. Mas eu espero que essas pessoas possam alcançar a presença de Deus. Que Deus possa ter misericórdia dessas vidas. Porque Deus quer todos lá com Ele. Mas só que a palavra fala que eu vim por todos, mas nem todos os me receberam. Então nós sabemos que nem todos vão querer, né? Às vezes a gente fala de Jesus para alguém, mas elas escutam, mas não faz caso algum daquilo. Ou seja, desprezam a palavra de Deus, mas se apegam nas coisas que contaminam. Mas desprezam a palavra que liberta e que tira toda a impureza. Amém? Irmãos, gostaria que a igreja abrisse a palavra.
palavra em João 10, amém? João 10, 22. Como assim testifica a palavra do Senhor? João 10, 22. Amém? Eu estava lendo esta palavra. Eu vim lendo na minha casa. Mas quem traz o entendimento é o Espírito Santo. O Espírito Santo revela. Deus revela se Ele quiser. Deus faz o que Ele quiser. Eu sou apenas instrumento, Senhor, na tua casa. Eis-me aqui, Senhor, na tua casa, na tua presença, para trazer esta palavra, meu Pai, esta mensagem, no qual o Espírito Santo colocou no meu coração, colocou a minha mente, ao qual Ele trouxe ontem na minha casa. Pai, hoje foi testificado aqui na tua casa. O mesmo versículo que foi lido na abertura é o versículo que está sendo lido também. E vai ser no 22, na palavra do Senhor. Porque o Senhor testificou também na abertura do culto, a glória do Senhor. Amém? Aqui fala assim: a festa da dedicação, a nossa dedicação ao Senhor. Fala que em Jerusalém havia a festa de dedicação e era inverno. E Jesus passeava no templo, no alpendre de Salomão. Aí fala que rodearam-nos, pois, os judeus e disseram-lhes: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos-lo abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos tenho dito e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim, assim fala o Senhor. Mas vos não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mais deu, e é maior do que todos. Ou seja, meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. E eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para apedrejar. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhes: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vos dizeis blasfemas? Porque disse: sou filho de Deus. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele? Procuravam, pois, prendê-los outra vez,
mas ele escapou de suas mãos e retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. E muitos ali creram nele. Amém? Glória a Deus, aleluia. Pode aceitar, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Porque toda glória é para Ele, todas as palmas são para Ele, tudo para o nome santo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Aqui está falando, irmãos, Deus está falando que a festa da dedicação, ou seja, Jesus estava nesta festa que estava acontecendo nessa cidade, que fala que em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno, ou seja, era um tempo frio, e estava tendo uma festa. E fala também que Jesus passeava no templo, no altar de Salomão, ou seja, Jesus estava na casa de Salomão, estava no templo, ali no palácio, juntamente com Salomão. Ele estava lá dentro, e lá, com certeza, Salomão, como também Davi, aquele rei, né, que Salomão, depois que o pai morreu, ele tomou o reinado para ele, porque o pai foi, mas deixou o herdeiro, o filho, que no qual, quando Jesus perguntasse: o que queres? Ele respondeu: quero que me dê sabedoria para poder lidar com isso tudo que deixaste para mim. Ou seja, ele não queria mais dinheiro, porque dinheiro ele tinha, mas ele tinha que ter sabedoria para lidar, porque ele tinha que gerir algo que foi ficado para patrimônio para com ele. E como ele ia fazer aquilo se Deus não desse sabedoria? Porque não é fácil você pegar uma imensidão daquela, um palácio grande daquele, e como você vai dominar algo se você não sabe? Ou seja, Deus escutou, porque Jesus perguntou e ele foi e deu a resposta: eu quero sabedoria. Ou seja, Deus deu a ele sabedoria. E naquele momento, Jesus estava ali andando de um lado para o outro, passeava no templo. E quando rodearam, depois os judeus lhe disseram: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-lo abertamente. Ou seja, eu entendo, irmãos, que quando Jesus estava falando, a Bíblia vai dizer o tempo inteiro que ele falava em parábolas. Aqueles judeus não estavam entendendo como ele estava falando. Quando ele conversava, ele usava figuramentos, ou seja, figurações de comparando um animal, uma ovelha, entendeu? E eles não entendiam o que era aquilo. Eles não sabiam. Então o tempo em parábola Jesus falava. Porque, na verdade, aqueles homens, eles não estavam crendo em Jesus. Porque no começo lá atrás, vai falar em João 10, no começo ali, que fala de Jesus é o bom pastor. Nós sabemos que ele é o bom pastor, que ele é o pastor. Mas ele derrama autoridade sobre a liderança da igreja, ou seja, que seja levantado como pastor para pastorear as ovelhas dele. Porque ele fala na palavra que Pedro não ia ser mais pescador de peixe, mas sim pescador de almas. Então, para ele ser pescador de almas, Deus tinha que fazer o quê? Dar ele autoridade, dar ele sabedoria, tinha que treinar ele para ele poder ganhar almas para Cristo. Ou seja, Pedro começou a ganhar almas. E assim como muitas pessoas que Deus tem levantado, como muitos servos, como muitas servas, para poder levar a obra dele adiante, para poder levar a palavra dele, levar o amor de Cristo para as pessoas.
E o Senhor derramou o Espírito Santo sobre aqueles discípulos, e dali por diante, todos nós viemos sendo revestidos pelo Espírito Santo de Deus, viemos sendo acompanhados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo tem nos encaminhado para o caminho do céu. O Espírito Santo tem nos incomodado para poder fazer a obra de Deus, para poder encaminhar-nos na presença do Senhor. Porque Ele falou que Ele ia preparar a morada, mas deixar o Espírito Santo para nos guiar e nos consolar. Então, por isso, nós também, todos temos o Espírito Santo. Mas nós temos que zelar pelo Espírito Santo. Nós temos que cuidar do Espírito Santo. Sabe por quê? Nós temos que nos renunciar a todo tempo de todas as adversidades, de todas as coisas que o inimigo tem tentado lançar sobre o nosso caminho. Nós temos que olhar para Deus, nós temos que valorizar aquilo que Deus colocou sobre a nossa vida, aquilo que Deus nos deixou, aquilo que o Filho deixou sobre a nossa vida, que é muito importante, porque Ele é o caminho e a verdade e a vida. O Espírito testifica do Pai e do Filho, porque o Espírito é santo, e a santidade é tamanha que Ele não aceita erros, que Ele não aceita engano, não aceita mentira, não aceita desobediência. Então Ele quer nos ensinar. Por isso nós passamos por momentos delicados e difíceis na nossa vida, de adversidades, e de pessoas que não acreditam, de pessoas que às vezes veem, mas não creem. Então Ele está falando, porque nessa época, como Jesus tinha falado, eles estavam perguntando para que Ele falasse abertamente, e respondeu-lhe Jesus: já vos tenho dito, e não credes. Ou seja, vocês não estão crendo, vocês não estão escutando, vocês não estão entendendo, vocês não querem acreditar. Ou seja, porque naquela época Jesus vinha falando assim: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e a das minhas sou conhecido. E eles escutando, e as pessoas escutando. Ele também estava nos judeus, e ele falava assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Aí eles não aceitavam que ele falava isso, porque Jesus Cristo, Ele veio em carne para poder passar no meio de nós, para que as pessoas pudessem olhar para Ele, e através dele as pessoas pudessem segui-lo como exemplo, que foi isso que Ele falou. O Paulo não fala assim: que sejam imitadores de Cristo, assim como eu fui de Cristo. Ou seja, sejam meus imitadores, assim como eu fui de Cristo. Então, quer dizer, Paulo imitou o Cristo o tempo inteiro. Paulo quis chegar assim, aproximar demais, próximo do Senhor, da santidade dele. Só que nunca um homem qualquer nessa terra vai conseguir chegar na santidade de Cristo, porque a santidade dele é tremenda, porque a santidade dele é única, porque ele nunca vai errar, ele nunca errou, e nunca enganará, e nunca o enganou. Ele sempre diz a verdade. Mas a palavra fala que nós somos falhos, nós somos pecadores, nós temos defeito. Mas Jesus não tem defeito algum. Sabe por quê? Porque Jesus e Deus são um só. Eles nos fizeram perfeitos. Eles fizeram a perfeição deste mundo. Ou seja, uma água, olha, cristalina, não é? Você vê do outro lado. Olha que coisa bonita que Jesus fez. Mas sabe quem estraga? O homem. Deus fez a água, Deus fez o mundo, Deus fez os animais. Mas os homens têm estragado aquilo que Deus tem feito.
A ganância, a tamanha proporção, tem destruído as maravilhas de Deus. As pessoas elas estão gananciosas demais em adquirir algo, em querer só para ele, em estar buscando muito materialismo na terra. As pessoas estão buscando muitas coisas físicas, muitos status, muitos conhecidos, ser conhecido diante da sociedade. Estão querendo ter muito dinheiro, mas estão esquecendo da alma deles. Estão esquecendo daquele que criou. Estão destruindo, estão tampando nascentes, estão fechando aonde a água brotava para que as pessoas pudessem pegar. Estão tampando e tirando. Estão pavimentando. Estão isolando aquilo que Deus fez. Olha, Deus fez a água, Deus fez tudo. Hoje nós pagamos pela água que Deus fez de graça. Pela água que Deus nos deu de graça. Se as pessoas abrirem algo dentro da sua própria casa, hoje, as pessoas souberem, elas denunciam, ou seja, eles não deixam você usar aquilo que Deus nos deu de graça. Eles não deixam, eles querem cobrar, eles querem receber. Só que eles esquecem que isso não vai entrar no céu. Isso tudo vai ser destruído. E naquela época, os judeus implicavam com Jesus, porque Jesus vinha falando desta palavra, e falava que conhecia as ovelhas. E aqui no 27 vai falar assim, ó. Como ele falou no 14 lá, no versículo 10, aqui no 27 vai estar falando assim, ó. Lá no 14 ele falou que eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. E no 27 vai falar, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Olha só, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Porque aquele que é de Cristo, aquele que busca o Senhor, ele escuta a voz. Ele obedece a liderança. Ele obedece o chamado. Aí ele vai falar, e eu conheço as elas. Aí ele vai falar assim, e dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. E elas me seguem. Não é? Elas seguem o Senhor. Não é assim? Nós não estamos em busca. Ok? Então nós temos que seguir aquele que é o maior. Nós temos que ouvir a voz de Deus e do Filho. Ou seja, vamos ouvir a voz do Filho para poder ouvir a voz de Deus. Porque ele fala assim, ninguém pode ir ao Pai senão passando por mim. Ou seja, se não conhecer Ele primeiro, não tem como chegar no Pai. Se não obedecer Ele, não tem como chegar no Pai. Porque o Pai não gosta de filho teimoso. O Pai não gosta de teimosia, de desobediência. E aí, naquela época, aqueles homens lá, né, que estavam na casa lá do Salomão, que eram os judeus, eles falaram algo que eu creio que eles blasfemaram contra Jesus naquele momento. Ali ele falando que Jesus estava blasfemando com o que ele estava falando. Só que quem blasfemou foi eles. Porque quando eles contestaram o grandão da Galileia, contestaram o Filho do Deus vivo Altíssimo, eles não estavam contestando somente, eles estavam blasfemando contra ele, porque ele é Espírito, ele é Santo, ele é verdade, ele é fogo consumidor. Glória a Deus. Porque lá em João 1 fala o quê? Eu sou o quê? Eu sou o Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aleluia.
Então ele estava falando com o verbo, com o dono da palavra. Ele estava blasfemando, porque a palavra de Deus fala que aquele que blasfemar contra o Espírito Santo de Deus é pecado de morte. Então eu creio que eles foram condenados naquela época. Eu creio que eles foram condenados à morte, porque eles morreram espiritualmente. Por isso, quando eles pediram para Jesus, eles falaram assim. Quando eles falaram no começo, ali eles vão dizer assim: se tu és Cristo, diz ele nu, abertamente. Por isso eles não estavam entendendo, sabe por quê? Porque o Senhor fala que aqueles que são minhas ovelhas, elas me escutam, elas me entendem. E aí, naquele momento, eu já não estava considerando eles mais como. Eles não eram ovelhas de Cristo, eles eram o quê? Separados, eram pessoas de fora. Ou seja, o aprisco estava fechado. Ali tinha as ovelhas de Cristo, ele conhecia as ovelhas dele. Ou seja, o Senhor não conhecia aquela voz que estava falando. Aquela voz não importava para Jesus naquele momento, porque ele estava blasfemando contra o nome de Jesus. Ele estava julgando aquele homem que veio, aquele poderoso que desceu, aquele santo que desceu para nos salvar, para morrer na cruz. Ele estava blasfemando contra ele. Ele estava julgando ele, o próprio Deus. Ou seja, ele não tinha espírito algum de Deus nele. Ali era espírito de engano. Ali ele estava na carne. Ali ele estava falando da vontade dele. Ele estava julgando, ele estava deduzindo que aquilo era algo que não era. Ou seja, isso não é isso. Ele não pode ser isso, ele não pode ser Deus. Mas a palavra fala que ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus, porque Deus faz da maneira dele. Ele faz quando ele quiser. A palavra fala assim: nós temos que temer aquele que tem poder para tirar e dar vida. E em momento algum aquele homem temeu ali a Deus. Aquele homem não tinha temor, porque naquela maneira que ele falou, nós, em sã consciência, como servos do Senhor, jamais podemos chegar para qualquer um ou qualquer uma e falar isso. Você está blasfemando, você é uma blasfêmia. Sabe por quê? Deus falou que nós não podemos julgar. Se nós não podemos julgar, nem nós mesmos, seres humanos, uns aos outros. Então, dirá julgar Jesus. E aquele homem julgou Jesus. Então, aí fala: e meu Pai, que mais deu, é maior do que todos. E ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Ou seja, nós sabemos, irmãos, que a palavra fala assim, que nós somos imagem, escultura e semelhança de Deus. Então nós sabemos que nós somos imagem de Deus, nós somos perfeitos, nós temos que ser fiel ao Senhor. Nós sabemos que aquele que Deus levanta, ninguém pode abater. Porque a palavra fala que a porta que eu abro, ninguém pode fechar. Não é? Então, se a porta que Deus abriu, ninguém pode fechar, quem é o homem para tocar naqueles ou naquela escolhida de Deus e escolhido de Deus? Ninguém pode tocar. Porque a palavra vai dizer assim, que aquele que eu abençoo, ninguém amaldiçoa. Porque aquele que amaldiçoar a quem eu abençoei, amaldiçoado será. Porque assim foi feito com Abraão, não foi? Vai, eu te abençoo. Aquele que te abençoar, abençoado serão. Mas aqueles que te amaldiçoarem, amaldiçoados serão pela minha palavra. E nós temos que acreditar e crer. Então eu creio que quando aquele homem chegou a falar aquilo com Cristo, quando ele chegou a blasfemar contra ele, o próprio Deus,
eles já foram amaldiçoados pela própria palavra. Porque não precisou muito, eles mesmos se amaldiçoaram a si próprios. Porque a palavra fala que a língua é o membro pequeno, mas que nós temos que vigiar para o que nós falamos, para o que sai da nossa boca. Porque da mesma forma que nós temos poder diretamente do céu, deixado por nós como seres humanos, em pronunciar uma palavra, que da nossa palavra nós podemos abençoar, como também amaldiçoar. Mas nós somos feitos para abençoar, nós somos feitos para ser bênção, porque nós somos bênção para o Senhor. A nossa família é bênção de Deus. Então nós temos que abençoar, irmão, porque a palavra fala que com o que nós plantamos, certamente nós vamos colher. Então nós sabemos que nós temos que plantar, não para que as pessoas vejam, mas para que nós sabemos que nós somos melhores a cada dia. Que nós temos que melhorar a cada dia. Para nós olharmos e falar assim: se eu sou imagem e semelhança de Deus, Deus fala que Ele é amor, que Ele é paz, que Ele é temperança. E se Deus é tudo isso, nós também temos que nos aproximar e fazer algo bom. Ou seja, cadê o amor? O amor, irmãos, para com o próximo. Então, irmãos, nós temos que entender que aqui na palavra vai dizer: olha, e os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Olha só o que os judeus fizeram. Quiseram apedrejar Jesus. Quiseram apedrejar o dono da bênção, o dono da vida e o dono da morte. Eles queriam levantar contra Deus. Eles levantaram contra Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Mas Jesus foi mais esperto. Jesus teve sabedoria. E respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Ele falou: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Em momento algum ele falou dele, falou do Pai. Ele levou a glória para o Pai. Ele voltou a glória para o Pai. E aí os judeus escutaram e ele falou assim ainda: olha só, por qual dessas obras me apedrejais? Aí os judeus escutando. Aí os judeus responderam. E os judeus responderam dizendo: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia. Ou seja, já vi que não entenderam mais uma vez. Tornou pela blasfêmia, falar que ele estava blasfemando. Que apedrejaram Jesus, eles pegaram a pedra para apedrejar, porque dizem eles que ele estava blasfemando com aquelas palavras que ele estava dizendo. Porque ele estava falando na cidade que ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém a pregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para torná-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo e a dou. Tenho poder para a dar e perder, para torná-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Então os judeus não aceitaram. Olha como ele falava. Ele falava assim, irmãos, porque ele tinha recebido do alto do céu autoridade para falar dessa forma. Porque o Pai tinha enviado ele para que através dele o nome do Pai fosse glorificado. Para através dele que a obra de Deus fosse cumprida sobre a terra. Para que as pessoas acreditassem, crescem no Senhor e crescem naquele que foi enviado para fazer uma boa obra na terra. Mas nem assim aqueles judeus acreditaram. Eles debateram com o Senhor. E respondeu o Senhor Jesus: não está escrito nas vossas leis, eu disse, sou Deus, sois deuses?
Sabe por quê ele estava falando isso aqui? Porque na palavra vai dizer assim: se o próprio Deus chamava os judeus de deuses, se o próprio Deus chamava os judeus de deuses, por quê? Tinha coisa errada, não tinha? Se chamava eles de deuses, creio eu que eles adoravam outros deuses, não é? Como deuses, porque a palavra fala que só há um Deus, sou eu, e a palavra fala assim: não farás imagem, escultura e semelhança. Deus fala que nós não podemos fazer imagem e escultura alguma em semelhança a Ele, porque nós somos imagem e semelhança de Cristo, de Deus. Nós somos imagem de Deus. Se quiseres me ver, olha no espelho. Então, aqueles judeus, eles eram hipócritas. Sabe por quê? Eles estavam sendo hipócritas, porque eles estavam sendo falsos, porque eles estavam diante do Mestre. Eles não estavam reconhecendo o Mestre. Por quê? Porque ele estava na carne, porque ele estava fazendo a vontade dele. Ele não queria escutar aquelas palavras. Por quê? Porque eles queriam ser reconhecidos, mas eles achavam que Jesus queria ser reconhecido. Não, era que Jesus estava ali para que o Pai dele fosse reconhecido, para que o nome do Pai fosse glorificado. Em nenhum momento Jesus deixou de ser humilde, em nenhum momento Jesus quis a glória para ele. Por quê? Porque Jesus, ele sabia que a glória é do Pai, que o nome tem que ser glorificado é do Pai. Não foi assim? Quando Jesus falou assim, quando ele estava fazendo uma pergunta que era do rico, né? Ele chegou para Jesus perguntando como é que fazia para herdar o reino de Deus. Mas aí teve um momento que o rico falou assim, chamou ele de bom. Bom, pai? Bom? Ele não, bom não, eu não sou bom não. Bom é meu Pai que está no céu. Por que me chamasse de bom? Bom é meu Pai. Ou seja, quando aquele homem chamou ele de bom, ele não pegou tudo para ele, mas falou assim: não, bom é meu Pai. Por que me chamas de bom? Ou seja, bom é meu Pai, porque o Pai enviou o Filho para dar vida por amor à nossa vida, à nossa alma, por amor à humanidade. Então, bom é o Pai, porque o Filho, ele sabia que ele ia sofrer. E aí, naquele momento, ele estava sofrendo, sabe por quê? Porque os judeus não estavam acreditando. Mas tinha pessoas ali no meio que acreditavam. Tinha pessoas ali do lado que acreditavam. Ou seja, aquelas pessoas pequenininhas, sabe? Aqueles servos pequenininhos, aquelas pessoas que são humildes, aquelas pessoas, né, mais pobrezinhas ali daquele lugar, e aquelas pessoas que às vezes já tinham visto o milagre de Jesus, porque eles tinham fé, eles acreditavam, porque a palavra falava que iria vir, quando João Batista pregava, e iria vir um homem que nessa terra, no nome de Jesus, que ele sim ia batizar com o Espírito Santo e com fogo. E ele só batizava com água, mas com poder, com o Espírito Santo e com fogo era Jesus. E esse tinha poder para fazer isso. Então, desde antes, João Batista já vinha pregando a verdade e falando que iria vir um homem do qual Deus ia enviar. E aquele povo já começou a ficar preocupado, querendo saber quando que ia chegar aquele homem que iria salvar aquela nação, que iria tirar ele da escravidão, que iria dar o alívio para aquele povo, que iria trazer de volta a alegria, o sorriso no rosto daquele povo que estava sofrendo, daquele povo que estava aparecendo naquele lugar, porque grande eram as obras erradas feitas naquele tempo. Grande era aqueles povos que adoravam a Deus, cultuavam imagens, faziam coisas erradas. Naquela época, as pessoas também passavam por momentos difíceis, passavam por momentos terríveis. Aquelas pessoas eram perseguidas pelos grandão. Aquelas pessoas eram escravizadas, eram presas, eram assoladas, elas apanhavam.
Elas lutavam para poder trabalhar, para levar o alimento para a sua família, mas passaram por várias humilhações, que às vezes até as crianças de pequena já observavam e via o seu próprio pai apanhando de uma pessoa lá no campo. Via seu pai sofrendo, via sua mãe sofrendo, e os filhos cresciam com aquele ódio no coração, com aquela raiva, porque a pessoa cresce revoltada. E você chegar dentro de casa, brincar com seu pai, com sua mãe, seu pai te tratar bem, seu pai te levar o seu mantimento para sua casa, o pão de cada dia que Deus preparou, e depois você vê seu pai trabalhando, a sua mãe, e as pessoas batendo nele. Naquele tempo era assim. As pessoas não tinham esse amor, não. Essas pessoas que elas, ficavam do lado do rei lá, né? Por conta de dinheiro, né? Aquele posicionamento ali. E aqueles reis também que eram ruins, né? Que ficavam idolatrando, né? A imagem, Deus de Baal, e aquele Deus daqui, Deus dali, aqueles deuses dele que eles cultuavam lá. E ali o mal manifestava no meio daquele povo de uma maneira terrível e queria destruir aquele povo. Queria destruir tudo que tivesse na frente. As pessoas eram pegas e eram ali, elas pagavam, coitada, por mal de outras pessoas. Elas até pagavam injustamente por devido coisa que não deveria ter pagado. Aqueles homens descontavam as suas raivas em cima daquelas pessoas trabalhadoras, daquelas pessoas que estavam fazendo a verdade, porque não podia falar a verdade, ou seja, não podia pregar o evangelho, não podia se fazer um milagre dentro daquele lugar, e as pessoas não aceitavam. Os reis não aceitavam que as pessoas fossem maiores. Olha só, o rei se achava o maioral, mas ele não lia a palavra, ele não sabia que só existe um rei, só existe um juiz, só existe um poderoso, que ele, sem Deus não é nada. Ele sem Deus não é nada. Na Bíblia vai dizer que tem um rei que Deus fez ele comer capim na boca do sol. Sabe por quê? Porque ele se achou demais. Deus fez ele andar 7 anos como um animal, sem cortar cabelo, os pelos crescendo, as unhas crescendo. Ele comeu capim para ele reconhecer que Deus era Deus. Ele teve que comer capim, igual um animal, igual uma vaca, um cavalo comendo no pasto. Nem tomar banho se ele tomava. Andava assim, para ele depois reconhecer que era Deus. Para ele reconhecer que tudo que ele tinha, se não fosse a misericórdia de Deus, ele não tinha nada. Para ele reconhecer que aquilo que eles tinham dentro da casa dele, que todo ouro, toda prata, se ele não reconhecesse Deus, ele também não tinha aquilo. Ele teve que ser humilhado, ele teve que se humilhar para Deus, ele teve que se humilhar 7 anos para Deus ter misericórdia dele depois. Eu creio que com o tempo, aquele homem foi se quebrantando por Deus, foi se quebrantando de uma tal maneira que ele se arrependeu e pediu a Deus, ele pediu a Deus misericórdia. Não, Deus tem misericórdia. Sabe por quê? Porque Deus permitiu aquela humilhação, mas Deus não tirou da memória dele a soberba que ele tinha. Deus não tirou da memória dele aquilo tudo que ele tinha feito, para ele poder pensar e repensar. Se quer voltar a ser como você é, então se humilha para mim. Se você quer ser reconhecido diante da sociedade, então se humilhe para mim. Mas que eu seja reconhecido, mas que as pessoas vão te ver, para que o meu nome venha ser glorificado. Então, quando Deus usa uma pessoa, ou um pastor, quando Deus usa um profeta ou uma profetisa, não é para nós vangloriar, não, é para o nome de Deus ser glorificado. Deus permite que o nome de Deus seja glorificado. E se nós somos usados, é pela misericórdia de Deus, porque nós não somos nada, nós somos apenas instrumento do Senhor. Instrumento, ele não faz o que ele quer. Instrumento, ele é o quê? Acompanhado por alguém que sabe usar. E quem sabe usar é Deus. Quem sabe fazer é Deus. O poder vem de quem? É de Deus.
O instrumento, ele fica lá, só esperando uma pessoa que sabe, né? Chegar e tocar ele. Mas para tocar, tem que saber, né? Porque tem que saber as notas, tem que saber afinar. E quem sabe afinar é Jesus. É o Espírito Santo que tem o poder para fazer isso. Por isso, muitas pessoas que estão na casa do Senhor, quando ela começa a fazer algo diferente, ela começa a ser tomada, usada diferente, não é porque ele quer, não é porque o Espírito Santo está conduzindo ele, está conduzindo ela. E às vezes não precisa nem daquela pessoa ir lá e fazer uma aula, não. Quando Deus quer, Ele mesmo usa, Ele mesmo põe, do jeito que Ele quer. Mas que bonito aquela pessoa aprendeu, sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus deu a oportunidade para ela aprender. Porque o Espírito Santo de Deus abriu aquele dom sobre a vida dela. Porque Deus permitiu aquele dom para que ela viesse crescer, para que o nome de Deus viesse ser glorificado e que ela viesse ser tomada e usada, e vai ser usada em nome de Jesus Cristo. Pode ter certeza que as promessas de Deus, elas vão ser cumpridas. Porque a palavra de Deus fala: passarão os céus e terra, mas a minha palavra não pode passar. E Deus falou assim: não sou homem para que é vivo, e nem filho do homem para que é vivo. E Deus vai fazer, irmãos. E Deus vai fazer. Então aqui, irmãos, para nós entender, aqui os judeus, eles eram um ateu, como se fossem ateus, pessoas que não acreditam em nada, só acreditam na mesma língua deles ali, naqueles prazeres que eles têm nas coisas que eles fazem. Enquanto está beneficiando o eu deles, está tudo bem. Mas quando está confrontando o erro, porque o próprio Deus falou que ele era o quê? Deuses. O próprio Deus exortou eles, falou que não aceitava o jeito que eles eram, o jeito que eles estavam fazendo. Porque, olha o que vai dizer a palavra do Senhor: a segurança das ovelhas reside no poder do pastor e em seu relacionamento com o Pai. Ou seja, o poder que é derramado sobre a vida de um pastor reside o quê? Em um relacionamento dele com Deus, em uma busca por Deus, em uma entrega por Deus. Mas uma entrega é de tudo. É ele se humilhar, é ele reconhecer que ele está ali porque Deus está dando misericórdia, ele está ali porque Deus está dando ele fortalecimento, ele está ali porque Deus permitiu, ele está ali porque Deus tem dado sabedoria, ele está ali porque Deus tem dado força. E sem a força de Deus, nada podeis fazer. Ou seja, sem Deus, nada podeis fazer. Glória a Deus. Então, aqui a palavra está falando, né, que a segurança da ovelha, a ovelha se sente segura quando ela sabe que o pastor tem uma intimidade com o Pai. Quando a ovelha sabe que aquele líder cuida bem dele, cuida bem dela, que aquele líder fala a verdade, que aquele líder ele busca o mesmo caminho que ela está buscando, que ele fala a mesma língua dos anjos. Então, nós temos que nos entregar para que isso venha acontecer. Da mesma forma que o pastor está se entregando e tendo aquela intimidade, assim também Deus quer com as ovelhas também. E nós vamos nos entregar, assim como o pastor, assim como ele derramou o poder sobre a vida dele, também poderá derramar o poder sobre a nossa vida pela misericórdia dele. Nós também podemos, porque ele não falou? Se tiverem sido também do grão de mostarda, poderão chamar uma montanha de um lado para o outro que ela irá, não é? Então quer dizer, mas para isso tem que ter fé. Para isso tem que ter o quê? Intimidade. Tem que orar, tem que reconhecer, tem que entender que é Ele, para Ele, tudo para Ele. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe esta palavra que Ele colocou no meu coração esta noite. Que Jesus abençoe essa igreja e que Jesus venha repreender todo espírito de engano. Que Jesus venha repreender toda obra em nome de Jesus, toda seta, todo levante
em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Ele venha jogar por terra, porque a palavra dele fala que ainda que houvesse dia eu sou, e nada nem ninguém a quem possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu o Senhor que me impedirá. Então, todo aquele que levantarem contra um dos teus, Ele as condenará. Ou seja, o Senhor Deus não vai deixar ninguém levantar contra nós. O Senhor Deus não vai deixar ninguém levantar contra a igreja dele. Porque na igreja dele Ele cuida. Porque nós estamos debaixo das asas do Onipotente. Nós estamos escondidos debaixo da asa de Papai. Nós estamos sendo cobertos pela mão do poderoso Deus. Então, se a palavra fala que maior está em nós do que está no mundo. Então, maior é o que? O poder de Deus do que qualquer outra coisa lá fora. Nós não precisamos nos preocupar com nada, só apenas buscar. Porque Ele fala: esta obra não é sua, é minha. O poder não é nosso, é dele. Ou seja, não precisaremos pelejar. Tu não precisará pelejar, porque eu, o Senhor, pelejarei por nós. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Agora eu vou estar dando a bênção apostólica para a glória do Senhor. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, coloquem todos de pé, aqueles que puderem, em nome do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Estendem as mãos para receber. E o amor de Deus, e a graça do Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo, que sejam com vós todos, que todos voltem para casa abençoado em nome do Senhor, que o Senhor abençoe os seus finais de semana, a sua início de semana, repreendendo todo mal, toda seta, guardando vocês onde vocês forem e voltarem hoje para toda a eternidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma semana abençoada para todos em nome de Deus, amém? Recebam minhas palmas para glorificar o nome do Senhor.